de ingressar no chat e registrar a presença de vocês, tá bem? É importante que vocês façam isso para vocês receberem o certificado posteriormente. Eu peço que vocês façam isso. Boa noite a todos. Espero que todos e todas estejam bem, estejam saudáveis, estejam em segurança nos seus respectivos lares. Em momentos atuais, o que a gente mais deseja a todo mundo é que esteja bem, esteja com saúde, os seus familiares também. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou advogado, milito há aproximadamente 25 anos, sou mestre em Direito, sou professor de pós-graduação, sou presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional e sou presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Mas eu gosto de me apresentar da forma mais adequada possível como advogado. E fico muito feliz de estar conversando com todos vocês nessa sexta-feira à noite. Tá bem? Vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre a reorganização da carreira na advocacia. Por que é importante a gente pensar numa reorganização de carreira? Em razão do momento que nós estamos vivendo. Inclusive, eu preciso avisá-los que eu compartilhei com vocês, seja pela pasta da aula, seja pelo próprio canal que nós temos, eu compartilhei com vocês uma apresentação em PowerPoint, então não se preocupem em registrar nada nesse momento, em gravar nada nesse momento, porque eu vou partilhar as informações, tá bom? Vamos lá. Antes da gente falar propriamente dito, e depois de abrir para a pergunta de todos vocês, é importante a gente saber o momento atual que nós estamos. Para que vocês tenham uma ideia, nós, segundo o Conselho Federal da OAB, nós temos quase 1.200.000 advogados atuando no nosso país. É uma das maiores relações advogado por habitantes. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos aproximadamente um advogado para cada 180 habitantes que nós temos aqui em nosso país. Ou seja, é uma relação muito importante, muito considerável. E alguns colegas sempre me questionam, perguntando se o mercado está saturado ou não está saturado. Nós temos aproximadamente, além desses 1.200.000 advogados atuando em nosso país, nós temos aproximadamente 1 milhão de bacharéis em direito que ficaram represados no exame de ordem, não foram aprovados, e anualmente nós temos 15.000 vagas de estudantes de direito no nosso país. O número de faculdades que nós temos aqui no nosso país supera o número de faculdades se a gente somar todos os países europeus, para que vocês tenham uma ideia. A OAB está atuando junto com o MEC, conseguiu até barrar a abertura de alguns cursos, mas a palavra final é do MEC. Então, nós temos faculdade de diversos níveis, de diversos status, e nós temos a cada ano participando, pretendendo ingressar nos quadros de advogados da OAB
entre 20 e 25 mil bacharéis em direito. Se a gente for considerar as faculdades semestrais, esse número a gente pode chegar aproximadamente entre 25 e 30 mil bacharéis em direito pretendendo alcançar a condição de advogado, o que é muito preocupante. Não por uma reserva de mercado, jamais essa não é a preocupação é com a qualidade do ensino. E desses colegas que geralmente vêm conversar comigo, alguns alunos no pós-graduação, eles perguntam se o mercado efetivamente não está saturado. E eu respondo, depende. Depende não do mercado, depende do profissional. Nós temos basicamente dois tipos de profissionais. Aquele profissional que faz o que tantos outros fazem, do mesmo modo, a mesma razão, muitas vezes sob os mesmos honorários, e aquele profissional que consegue se destacar no mercado de trabalho. Aqueles profissionais que conseguem formar o que a gente chama de a construção de uma qualidade pessoal, de uma marca pessoal. No nosso caso, uma marca profissional. Aí vocês vão falar, Fernando, puxa vida, na teoria, nós até concordamos com isso, mas na prática, como que a gente faz para ser um advogado diferenciado? Como é que eu vou reorganizar a minha advocacia em tempos atuais? Que nós estamos vivendo uma crise, eu já justifico as aspas dessa crise, peço perdão aqui para vocês, mas vou ver se é alguém da ESA. No caso, não é. Então, eu vou desligar aqui. Que o pessoal da ESA dá suporte via WhatsApp, tá? Só para vocês entenderem a razão pela qual eu atendi essa chamada de WhatsApp. Então, vamos lá. Fernando, como que a gente faz para reorganizar a nossa advocacia? Primeiramente, nós temos que entender um pouquinho dessa questão da importância da marca pessoal. Hoje, nós temos um grande número de advogados que fazem exatamente o que todos os outros advogados fazem. E isso nos causa um problema muito grande. Por quê? Porque se a gente nivelar o nível dos advogados, nós vamos ter uma concorrência muito grande. E esta concorrência é uma questão de oferta e procura, de demanda, enfim, essa concorrência vai levar a uma realidade que todos vocês já devem conhecer, que é o aviltamento de honorários. Muitas vezes, o cliente já chega no nosso escritório, primeiro, com a solução do problema dele, segundo, já sabendo quanto de honorário, eventualmente, ele teria que pagar. E durante a consulta, nós falamos sobre o problema dele, traçamos a estratégia de atuação e, geralmente, apresentamos os nossos honorários. Uma dica que eu vou dar a vocês e meus pares, prezados colegas, prezadas colegas. Quando nós vamos conversar com um cliente, ele sempre tem 3 perguntas em mente. Quais as minhas chances? Quanto tempo demora? E qual o preço do serviço? Primeiro, quais as chances? Vai depender do direito a ser postulado em juízo, das provas a respeito deste direito e, efetivamente, da existência e do grau de existência desse direito. Quanto tempo vai demorar? Nós, advogados, não podemos nos comprometer pelo andamento do judiciário, se bem que hoje o andamento já está muito mais rápido com o processo eletrônico. Para quem tem um pouco mais
de tempo de carreira, vai lembrar de época em que um recurso de apelação para ser julgado no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo demorava aproximadamente 5 a 6 anos, o que é muito grave. Hoje nós estamos vivendo aí uma fase de isolamento social, os funcionários públicos, os colaboradores do judiciário estão em casa, os juízes estão em casa, os promotores estão em casa, esses são feitos aos plantões e aqueles que realmente vão trabalhar no fórum, e está me surpreendendo positivamente o andamento de alguns processos. A celeridade finalmente está mostrando a que veio, não é? Então, a gente não pode dizer quanto tempo vai demorar. Tudo vai depender do interesse do nosso cliente. Se o nosso cliente tiver interesse na celeridade da demanda, a gente pode se comprometer e fazer tudo o mais rápido, desde que de forma segura, o mais rápido possível. E se o interesse do nosso cliente for em postergar, em fazer com que demore, em trancar o andamento de um feito, a gente vai realizar dentro do prazo, mas de forma a fazer com que o processo tenha o seu andamento retardado o quanto possível. Porque bem sabemos todos nós que muitas vezes o cliente não tem razão e o que ele quer, a bem da verdade, é postergar uma obrigação que ele sabe que vai ter que assumir, mas ele não pode assumir naquele momento. E aí vem a terceira questão. Qual o preço? Quanto o senhor vai cobrar? E aí vem a minha dica. Nunca fale em cobrança para os clientes. Dizer para o cliente que nós vamos cobrar determinado valor dá para o cliente uma sensação de perda, que ele está perdendo parte do patrimônio dele em favor daquele profissional. Então, a saída é sempre dizer a seguinte, na minha opinião, sem embargo, que os colegas possam vir a pensar. Primeiro, em relação às chances, nós temos simplesmente que analisar se as chances viabilizam ou não a propositura de uma demanda, se as chances viabilizam ou não a defesa em um processo judicial. Tem cliente que pede porcentagem. Quantos por cento você acha que eu tenho chance? Não dá. Nós não somos adivinhos, nós não somos matemáticos, não é? Em relação aos honorários, sempre busquem o que é uma verdade, caracterizar o investimento. Por quê? Porque se ele está contratando os seus serviços, ele vai ter um ganho, ou vai deixar de ter uma perda, o que caracteriza, em última instância, um ganho patrimonial também. Então, por dica, sempre digam, olha, o investimento para esta demanda será de tanto. Porque a ideia de investimento, que é uma ideia real, traz para o cliente a principal ideia, que é a ideia do retorno. Eu vou investir agora, vou contratar este profissional, mas eu vou ter o retorno. Só uma dica para a gente continuar falando aí da questão de reorganização da advocacia, porque essa questão de precificação de processo, precificação de trabalho, também importa muito para isso, porque vocês devem estar percebendo, muitos clientes estão pretendendo a revisão de honorários, muitos clientes estão suspendendo os contratos de prestação de serviços, muitos clientes estão pedindo ajustes na prestação de serviços. Então, essa primeira abordagem, para a gente ter em mente que para o cliente sempre haverá a preocupação de êxito, a preocupação de tempo e a preocupação de investimento. O que nós estamos percebendo?
há muitos colegas nossos, alguns com razão, outros nem tanto, que estão muito preocupados neste momento. São advogados ou que estão empregados trabalhando em escritórios e têm receios de ser afastado, de ter o contrato diminuído em razão do que a medida provisória autoriza, a redução da jornada com a redução do salário. Tem muitos colegas nossos que trabalham em departamentos jurídicos de empresas e têm os mesmos receios. Tem muitos advogados nossos que são profissionais autônomos e receiam em relação ao exercício da sua atividade, do seu mistério. Há colegas que são audiencistas e, em razão da suspensão agora de todas as audiências, tem o receio muito grande de como vai ficar a sua situação financeira. São receios legítimos. Ninguém pode diminuir o receio desses nossos colegas. Eu utilizo a palavra receio e não a palavra medo, e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Todos nós estamos vivendo um momento de ajuste. E quando nós falamos em ajuste, nós falamos em reorganizar a nossa advocacia, o tema principal desse nosso encontro de hoje, tá bem? Nós podemos reorganizar a nossa advocacia em 3 aspectos principais: em relação à nossa carreira, em relação ao nosso escritório, aqueles que têm escritório, ou em relação, eu diria, em relação aos nossos clientes. É o momento de reorganizar? Sim. É o momento de entrar em desespero, achar que nada vai dar certo, achar que a advocacia não tem mais mercado? Jamais. Eu posso garantir para vocês, e é um dos temas principais da nossa conversa de hoje, que se nós estamos vivendo um momento de dificuldade, novamente entre aspas, é o momento da gente solidificar a nossa carreira. Não quero ser romântico, não quero ser otimista demais, eu quero ser realista com vocês. Vamos falar, primeiramente, então, da nossa carreira. Se eu perguntar aos 63 alunos que estão agora em nosso encontro, quantos de vocês, sem ser neste momento de dificuldade, de crise, novamente, entre aspas, pararam para pensar e repensar a carreira de vocês? Eu garanto que vai ser uma grande minoria. Eu garanto que não serão todos aqueles que vão dizer que pensaram e repensaram as respectivas carreiras. Mas quando chega no momento de crise, quando chega no momento que nós ficamos assustados, muitas vezes sem perspectiva, muitas vezes receosos pelo porvir, a gente para pensar na nossa carreira. A gente para pensar se nós somos quem nós gostaríamos de ser, se estamos onde gostaríamos de estar e se fazemos aquilo que realmente gostaríamos de fazer. A culpa é nossa? Eu não falaria em culpa, mas eu falaria em responsabilidade. Por quê? É natural ao ser humano viver naquilo que nós chamamos de zona de conforto. Enquanto está confortável, seguro, eu permanecer como membro de uma equipe jurídica, seja numa empresa ou seja no escritório. Enquanto está seguro e confortável para mim
conduzir o meu escritório com a minha carteira de cliente, eu não preciso pensar, ou não precisaria pensar, ou repensar a minha carreira, porque nós caímos nessa armadilha que é a zona de conforto. Está tudo bem, não haverá alteração desse estado atual, então eu não preciso me preocupar. Mas aí nós vivemos um momento como esse atual e a gente para pensar na nossa carreira e começa a fazer uma série de questionamentos. Pois bem, esses questionamentos são muito bem-vindos. Pena que nós apenas os temos em momentos como estes, porque a nossa zona de conforto nos levou a isso. O ideal é que nós tenhamos essa reflexão desde sempre, a qualquer momento na nossa carreira. E essa zona de conforto nos leva a uma condição que também é perigosa, de sempre acreditar que a responsabilidade por aquilo que acontece em nossa vida, seja pessoal ou profissional, mas estamos tratando aqui de carreiras, de reorganização da advocacia, a culpa ou responsabilidade é do outro. A culpa ou responsabilidade é do momento. A culpa ou responsabilidade é do instante em que nos encontramos, da crise. Não, queridos colegas e queridas colegas, não. A responsabilidade é sempre nossa. Tenho a mais absoluta certeza do que eu vou falar agora. Os maiores e mais perigosos sabotadores que nós temos nas nossas vidas somos nós mesmos. O principal, ou talvez o único sabotador que nós temos somos nós mesmos. Tá bem? Por quê? Porque é preciso voltar na questão da zona de conforto, porque o ideal é que a gente sempre permaneça como a gente está, sempre acreditando que as coisas vão continuar se desenvolvendo quase que naturalmente e que as situações, as oportunidades vão surgir naturalmente. E deixamos o principal, que é a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É a condição emocional, psíquica, racional, de nós nos conscientizarmos que a responsabilidade pela condução da nossa vida, seja pessoal ou seja profissional, é nossa. É exclusivamente nossa e de mais ninguém. A condução da nossa vida, a condução daquilo que a gente se propõe a fazer é nossa e não é de mais ninguém, não é? O Wellington diz aqui que ele estava na fase de reflexão sobre a carreira e o Felipe dizendo que ele pensa no que ele pode fazer para melhorar. Isso é muito positivo, Wellington, é muito positivo, Felipe. Nós sempre temos que ter isso em mente. Eu tenho quase 25 anos de carreira, se Deus quiser, eu vou chegar a 75 anos de carreira pensando no que eu posso melhorar, no que eu posso fazer de diferente, não é? Por quê? Se discute muito na administração, e eu vou falar brevemente com vocês, a teoria do oceano. Disse que há dois oceanos, um oceano vermelho e um oceano azul. No oceano vermelho, a gente pode pensar num mar turbulento, com ondas grandes, com muitas pessoas tentando navegar. No oceano azul, nós temos um mar mais calmo, se houver ondas, ondas menores,
com poucas pessoas navegando. Por que a gente faz esse paralelo? Na advocacia comum, por assim dizer, nós estamos aqui num oceano vermelho. Pergunto aos colegas, quantos advogados nós temos que atuam no direito de família? Quantos advogados nós temos que atuam na seara trabalhista? Quantos advogados civilistas nós temos? Muitos. Aqui em São Paulo, nós estamos perto de 350 mil advogados atuando. Em segundo lugar, nós temos o Rio de Janeiro, em terceiro lugar, Minas Gerais. Mas aqui em São Paulo, nós estamos próximos a 350 mil advogados. E eu garanto às senhoras e aos senhores, eu garanto, a grande maioria fazendo o mesmo. A grande maioria fazendo o que os outros fazem. Aí aquela competição depois, aquele verdadeiro leilão de honorários. O cliente que chega e diz, olha, o senhor estabeleceu 5 mil para essa demanda, hoje de manhã eu consultei um colega, ele estabeleceu 4 mil, mas eu gostei do senhor, se o senhor fizer por 4 mil, eu acabo fechando o contrato com o senhor. Muitas vezes, o que os advogados fazem? Para não perder o cliente, para não perder a oportunidade. A Maria Venturini está dizendo que tem 20 anos aqui de carreira e deve ter vivenciado isso também, e aí fica nesse verdadeiro leilão que nós temos aí de honorários. Então, naquele oceano vermelho, nós temos muitas pessoas fazendo a mesma coisa, da mesma forma, no mesmo ritmo, no mesmo valor, e é uma concorrência muito, muito grande. Já quem está no Oceano Azul, navegando por mares muito mais calmos, ou está por duas situações. Ou porque conseguiu atingir a sua marca pessoal, conseguiu atingir o nível de autoridade no mercado, e essas pessoas não discutem honorários, discutem contratos, é diferente, não é? Ou essas pessoas estão advogando em um nicho pouco explorado por todos nós e que, portanto, não apresenta tanta concorrência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tive o prazer de coordenar o escritório do professor Amaury Mascaro Nascimento. Todo mundo que estudou direito do trabalho e estudou a doutrina do professor Amaury Mascaro Nascimento. Ele era uma autoridade no assunto. Ele era procurado porque ele era referência no direito do trabalho. Então, ele navegava no Oceano Azul. Se eu aqui, tratando de civilistas, falar com vocês, por exemplo, da professora Maria Helena Diniz, alguns devem ter tido o prazer de ter estudado com ela. Ela é ou não é uma referência? Referência acadêmica e referência também no direito civil. Ela navega em Oceano Azul. Se a gente for pensar em direito de família, a professora Priscila Fonseca, que é conhecida por todos nós, ela é uma referência em direito de família. Ela navega no Oceano Azul. Então, essas pessoas alcançaram um nível, alcançaram uma autoridade, se tornaram referência e são procuradas por serem pessoas cuja expertise é reconhecida pelo mercado, ou seja, solidificaram as respectivas qualidades, as suas marcas pessoais, as suas marcas profissionais. Agora eu pergunto para todos os colegas, quem dentre nós, quase 70 agora no nosso bate-papo, quem dentre nós advoga, por exemplo, no direito marítimo? Quem de nós advoga no direito aeronáutico?
Quem de nós é especializado em seguros de transportes por via férrea, por exemplo? Pouquíssimos. Eu diria que quase ninguém. Talvez entre nós, ninguém. Então, vejam, essas pessoas que estão em nichos específicos também navegam em oceano azul. Por quê? São nichos que contam com muito poucos profissionais. Há pouco tempo, nós nem ouvíamos falar, por exemplo, em direito desportivo. Eram pouquíssimos. Agora é uma fatia do mercado que começa a apresentar alguma concorrência, mas aquelas pessoas que estão há algum tempo nesta seara do direito estão nadando de braçada para aproveitar o nosso exemplo aqui de oceano, tá bem? Então vejam, oceano azul, pessoas que têm pouca concorrência, ou porque são autoridades, ou porque estão num nicho que ninguém enfrentou até agora. Essas pessoas estabelecem os seus honorários e vão discutir contrato, tá bem? Agora, no Oceano Vermelho, onde a grande maioria se encontra, a concorrência é muito grande, porque nós não temos nenhuma autoridade, nós temos um nivelamento horizontal de todos os profissionais. Também não temos nichos poucos explorados. Ao contrário, nós temos nichos bastante explorados. Tá bem? Ah, tudo bem, Fernando. Eu já percebi que o ideal é a gente estar no oceano azul e não no oceano vermelho. Legal, bacana, teoria perfeita. Como que eu faço para eu passar a navegar no oceano azul e não no oceano vermelho? Vamos chamar atenção para alguns, eu não vou dizer erros, mas para alguns deslizes que a gente tem na nossa advocacia. A grande maioria dos advogados acabam ingressando em algumas searas do direito quase que organicamente, por dizer assim. Eu estava na faculdade, comecei a fazer estágio num escritório que atua em direito de família, eu passei os 5 anos da faculdade nesse escritório, aprendi muito sobre direito de família, e atualmente eu atuo no direito de família no mesmo escritório, ou eu pretendo sair do escritório, mas eu só vou atuar no direito de família. Muitas vezes isso pode acontecer. Nós não temos ainda nos bancos da faculdade a noção exata para a gente organizar a nossa carreira desde então, não é? E aí, a gente vive essa situação. Mas qual é a grande questão? E já o Leandro pergunta aqui como que a gente faz para estar nesse nicho, eventualmente sem contato, nessa fatia de mercado, não é? Aí eu vou ingressar nessa questão que é muito importante. A maioria dos advogados seguem esse ritmo desse exemplo que eu dei. Muitos deixam a vida levar. Surgiu uma oportunidade para eu trabalhar num escritório ou numa empresa nesta ou naquela área, eu vou, e eu sigo. E existe uma terceira possibilidade, do advogado que se entende como generalista, não é? Hoje eu vou ao cartório porque eu vou acabar de acompanhar um divórcio, depois eu saio de lá, vou para uma audiência trabalhista, amanhã não posso marcar nenhuma reunião, porque eu tenho que ir até a delegacia de polícia verificar um inquérito de um cliente meu, ou seja, aquele advogado que acaba atuando em todas as áreas. Por quê? Porque ele atua na natureza das demandas que lhes são apresentadas. Ora, surgiu aqui uma defesa trabalhista para eu fazer, eu não sou especializado, mas eu tenho condições, eu não vou perder o cliente, eu vou fazer.
Surgiu aqui a oportunidade para eu acompanhar um cliente numa oitiva, num inquérito policial. Eu não sou especializado na área criminal, mas eu vou, porque eu não posso perder este cliente. Ah, alguém está pretendendo aqui instaurar um procedimento litigioso de divórcio ou separação? Ok, eu vou fazer. Então, nós temos uma situação que a gente tem o generalista, que, na verdade, é aquele que sabe um pouco de muito, ou acha que sabe um pouco de muito, não é? Só que essa é uma tendência muito perigosa. E o Elcio pergunta aqui como que a gente faz para não ser generalista no começo da carreira. E a Tainã coloca aqui que é uma questão de fazer parcerias nesse caso também, né? Ela coloca. Já vamos falar isso que você fala aqui, é muito, muito importante. E a Maria Vitorini faz uma comparação aqui com o clínico geral. É mais ou menos isso, não é? É aquele que faz de tudo um pouco. Mas já no exemplo aqui da Maria, que ela falou do clínico geral, vamos pensar. Quando a gente tem uma questão muito importante de saúde, a gente vai procurar um clínico geral? Se eu estou com uma dor de cabeça, mas muito grande, uma enxaqueca que me persegue, eu vou a um clínico geral ou eu vou a um especialista? Eu vou ao neurologista? Se eu fraturei o meu braço, eu vou a um clínico geral ou vou a um ortopedista? Claro que eu vou procurar a melhor prestação de serviço e vou naquele profissional que acaba atendendo as minhas necessidades de uma forma mais segura. O mesmo assim é como o advogado, não é? Respondendo aqui ao Elcio, que pergunta como não ser generalista no início de carreira, é questão onde eu quero adentrar de foco. Se eu sou generalista, eu não vou ter foco na minha carreira. É claro, eu não vou, se eu preciso pagar as contas do escritório, se eu preciso pagar a conta de energia, a conta de internet, o telefone, é claro que eu não vou rejeitar cliente. É claro que eu vou aceitar dentro da minha possibilidade. Se hoje vocês pedirem para eu ser contratado por vocês, para eu elaborar, por exemplo, um plano de ajustamento tributário de uma empresa, eu vou dizer para vocês, olha, não, eu posso indicar alguém que saiba fazer isso, mas eu não me sinto seguro para fazer um planejamento tributário de uma empresa, tá bem? Mas, é claro que com o tempo de carreira, como a gente vai conhecendo um pouco, há algumas situações que fogem à nossa especificidade que a gente acaba assumindo, acaba realizando. No começo de carreira, puxa vida, eu lembro do início da minha carreira. É claro que a gente vai atuar, mas a gente não pode perder, Elcio, não pode perder, Tainã, não pode perder, Maria. Nós não podemos perder o foco. O que é o foco? O foco é nós estabelecermos o nicho que a gente pretende atuar. Como que a gente estabelece este nicho? Conhecendo as nossas competências, conhecendo as nossas habilidades, conhecendo aquilo que nos dá, ao menos, a impressão de que nós vamos ter sucesso naquele determinado nicho, tá bem? Se eu fosse advogar agora, por exemplo, do direito eleitoral, eu ia ser um fracasso, porque eu nunca atuei em direito eleitoral. Muito embora conheça um pouco do processo eleitoral, um pouco do direito eleitoral, eu não me sinto seguro para atuar nessa área. Como já me procuraram, eu já indiquei parceiros meus. Tá bem? Já vamos falar de parceria também.
estabelecer o nicho. Então, vamos pensar aqui. Eu resolvo atuar exclusivamente no direito de família. Pergunto a vocês, qual vai ser o meu nicho? Eu vou me dedicar a prospectar pessoas jurídicas ou pessoas físicas? Claro que pessoas físicas. Claro que eu vou ter a minha clientela entre pessoas físicas. Agora, se eu resolvo atuar na área de direito societário, por exemplo, é muito mais fácil perceber que eu vou atuar em favor de pessoas jurídicas. É claro, nós temos os sócios, que são pessoas físicas ou não, na sua grande maioria sim, mas no direito societário, direito de sucessão societária, eu vou estar trabalhando com empresas. O meu foco vai ser empresas, tá bem? Só para a gente distinguir como é possível a gente começar a focar a nossa carreira e focar nossas ações. Vamos pensar agora no advogado trabalhista. O advogado trabalhista pode tanto atuar para reclamantes, como atuar para reclamados. As reclamadas podem ser pessoas físicas ou, na grande maioria, pessoas jurídicas. Então, vamos supor que este advogado queira ser uma autoridade em direito do trabalho patronal. Ele vai trabalhar para empresas. Ah, mas ele pode advogar para reclamantes também? Poder, ele pode, mas vejam como é uma perda de foco, como ele vai ser conhecido como advogado trabalhista generalista também, tá bem? Agora, se a gente decide trabalhar só para empresas, eu vou ter o meu foco voltado para as empresas. Ah, mas para que empresas? Todas. Eu quero trabalhar para metalúrgicas, eu quero trabalhar para instituições bancárias, eu quero trabalhar para empresas que oferecem serviços de saúde, eu quero trabalhar para empresas de facilities. Calma, é preciso a gente restringir o foco. É a gente escolher qual o nicho que nós vamos atuar. Então, suponhamos aqui que eu resolva ser uma autoridade em empresas de facilities, que são essas empresas que ajudam na administração de condomínios, que ajudam na questão de manutenção, às vezes até segurança, enfim, essas empresas de facilidades de condomínios. Se eu decidir que eu vou atuar para essas empresas, se eu tenho foco nessas empresas, eu tenho mais condição de me tornar uma autoridade, de eu ser referendado, de eu formar a minha marca pessoal e profissional para essas empresas. Por quê? As especificidades dessas empresas são diferentes das especificidades de bancos, de empresas de telecomunicação, de empresas de plano de saúde, operadoras, não é? De planos de saúde. Vejam, é muito específico. Se eu conheço o negócio do meu cliente, se eu conheço como funciona, se eu conheço todas as vulnerabilidades, se eu conheço todas as oportunidades, eu vou poder prestar um serviço muito mais específico. E se eu chego ao nível de prestar serviços tão específicos assim, eu vou ser uma autoridade e, portanto, eu vou ser reconhecido. No direito do trabalho, que é nosso exemplo, eu posso atuar, por exemplo, no direito coletivo. Eu só vou atuar em relação a sindicatos. Eu vou me especializar em convenções, acordos coletivos de trabalho, em mesa redonda. Eu vou me especializar em dissídios
coletivos, direito de greve. Percebam, o direito, ele é muito, mas ele é muito amplo para nós acharmos que nós vamos ter condição de atuar em todas as áreas. Porque se a gente atuar em todas as áreas, nós vamos ser apenas mais um profissional dentre outros tantos profissionais. E isso vai fazer com que nós naveguemos ou nademos naquele mar do Oceano Vermelho, ao qual já fizemos referência. Tá bem? Ah, Fernando, é muito difícil isso. Eu não consigo estabelecer um nicho. Eu não consigo saber que área que eu vou me dar melhor. Eu não sei estabelecer que área que eu tenho mais facilidade para advogar. Aí, senhoras e senhores, nós vamos entrar na apresentação de PowerPoint que eu passei para vocês e já deve estar à disposição de vocês, seja na pasta ou seja no encaminhamento que eu fiz, tá bem? Lá vocês vão encontrar uma série de ferramentas. A primeira ferramenta que nós temos é a ferramenta da roda da vida, tá bem? A roda da vida, ela é uma roda dividida em 4 quadrantes, que nós vamos pontuar de 0 no centro até 10 na sua extremidade, o quão nós estamos naquele determinado setor da nossa vida, tá bem? Então, eu vou pedir que depois vocês, com muita calma, com muita tranquilidade, imprimam a roda da vida e de uma forma muito honesta, muito sincera, vocês preencham. Essa roda da vida vai ser uma fotografia do momento em que vocês se encontram, do momento pessoal. Logo em seguida, nós vamos ter a roda da vida profissional. São 4 quadrantes que vocês vão preencher com muita honestidade e com muita tranquilidade. Vocês vão avaliar situações tais como as seguintes: o quanto eu me dedico para a minha formação técnica? O quanto eu me dedico para a minha formação acadêmica? O quanto eu me dedico para o meu marketing profissional? O quanto eu me dedico para a prospecção de clientes? Então, são algumas perguntas que vocês vão colocar 0 se nada fazem a respeito e 10 se fazem tudo a respeito, que vai ser uma fotografia da vida profissional de vocês, tá bem? E vocês vão ser capazes de reconhecer se vocês estão aonde gostariam de estar, se vocês são quem vocês gostariam de ser, se vocês estão fazendo o que vocês gostariam de fazer. Essas são 2 ferramentas bastante iniciais, bastante fáceis da gente utilizar para a gente saber da nossa vida. E já olhando aqui o chat, a questão da Vanessa, questionando se ela tem vontade de desistir da carreira, e vendo aqui o apoio de todos, desistir jamais, não desista. Conheço uma estudante ainda estagiária na empresa e advoga, ama tributário, lindo de ver. E a Vanessa agradecendo aqui o incentivo. Nós vamos chegar e finalizar, Vanessa, o nosso encontro, dando soluções, tá? Dando caminhos a serem seguidos. Então, desistir jamais. Desistir nunca, tá?
E a Vanessa está dizendo que ela entrou no direito agora, está me corrigindo aqui. Então, melhor ainda, Vanessa, pelo seguinte, é uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa, ela, tanto do aspecto subjetivo como do aspecto objetivo, ela vai te engrandecer muito, e você está num momento maravilhoso para você começar a pensar desde já a sua carreira. Se eu tivesse lá em 1992, salvo engano, quando eu comecei no primeiro ano da faculdade, já a noção de que já era tempo de pensar na minha carreira, as coisas teriam sido muito mais fáceis, tá bem? Porque a grande maioria, a gente começa a ir pela questão de erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. A gente vai batendo muito a cabeça, e não precisa. A gente pode focar. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas voltando para que nós estávamos falando, a questão de estabelecimento de nicho. Estabelecer o nicho é muito importante. Depois que vocês fizerem esses dois exercícios, a roda da vida e a roda profissional, vocês talvez tenham a noção de que vocês ainda são muito generalistas, de que vocês ainda estão muito perdidos nesse imenso campo que é o campo da advocacia. Não é? Isso é natural. Isso é vivenciado não só pela jovem advogada, nem a Vanessa coloca aqui, mas por todos nós, tá bem? Mas a gente não precisa bater cabeça, não precisa ser erro e acerto. A gente pode, nós devemos estabelecer, sim, algumas condutas da nossa vida. E aí, eu vou entrar numa outra ferramenta. Eu não estou conseguindo aqui dividir a tela com vocês, mas vocês vão ter acesso. Eu não estou conseguindo, não por uma questão técnica, tá? Porque eu fui até treinado para essa aula, mas é que eu não estou achando o caminho aqui. Vamos ver se eu consigo, enquanto eu falo aqui com vocês. Mas, enfim, existe uma ferramenta chamada análise SWOT. Antes de qualquer projeto, seja um projeto de vida, seja um projeto profissional, a análise SWOT vai nos ajudar muito. Por quê? Nós temos um quadrado, vocês vão verificar no material que eu enviei para vocês, já está à disposição, que nós temos condição de estabelecer 4 situações em nossa vida, ou 4 condições ou características. As nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e as nossas ameaças. Vamos falar das nossas forças. O que são forças? Forças, tudo aquilo que faz com que nós tenhamos autoridade. Tudo aquilo que nos distingue dos demais, nos tornando profissionais mais capacitados. Por exemplo, dentre as pessoas que estão me assistindo, provavelmente há quem domine um idioma estrangeiro. Há quem domine, por exemplo, o inglês. Aqueles que dominam o inglês têm uma força em relação aos outros. Por quê? Porque poderão aproveitar algumas oportunidades que os outros não poderão aproveitar. Ah, mas eu tenho o sonho de trabalhar no jurídico do Citibank. Ok, você conhece sobre direito bancário?
Você conhece sobre direito financeiro? Você conhece, domina, melhor dizendo, o idioma inglês? Ah, Fernando, eu conheço o direito financeiro, conheço o direito bancário, conheço, domino bastante o inglês. Ótimo. Você é um candidato forte para essa vaga, ou uma candidata. Agora, se você domina o direito financeiro, o direito bancário, mas não domina o idioma inglês, eu vou dizer para você, esta é uma fraqueza sua, tá bem? Imaginem hoje em dia, prezados colegas e prezadas colegas, imaginem vocês quem domina o mandarim, quem domina o idioma standard, né, falado pelos chineses. Esse profissional é um profissional que pode atuar muito hoje em dia. Eu não estou falando isso por causa da pandemia, da importação de produtos médicos da China, não. Isso já tem algum tempinho, o relacionamento comercial do mundo com a China. Quem domina o mandarim, quem domina a língua, puxa vida, tem uma força muito grande em relação aos demais. Então, é preciso a gente sentar e verificar quais são as nossas forças. Ao passo, vamos também identificar quais são as nossas fraquezas. Puxa vida, o que são forças, então? Dominar um idioma estrangeiro, conhecer sobre um assunto que poucos conhecem, já ter vivenciado numa empresa determinadas situações que lhe tornaram um profissional muito mais específico, com expertise numa determinada área. Tudo isso é força. Eu tenho um coeficiente emocional muito bom, eu sou muito bom em gerenciar crises, eu sou muito bom em governança corporativa, eu tenho uma formação muito sólida em compliance. Tudo isso são forças. Exemplos de fraquezas, tá bem? Poxa, eu me formei há 20 anos e eu nunca mais procurei me formar ou nunca procurei eu reorganizar os meus conhecimentos acadêmicos. É uma fraqueza. Ah, eu não domino nenhum idioma estrangeiro. É uma fraqueza. Eu não domino o Excel. E muitas empresas pedem planilhas em Excel. É uma fraqueza. Então, nós temos que sermos capazes e reconhecer quais são as nossas forças e quais são as nossas fraquezas. Por quê? Porque quanto mais a minha oportunidade estiver próxima das minhas forças, eu vou ter mais perspectiva de aproveitar esta oportunidade. Agora, quanto mais a minha oportunidade estiver próxima às minhas fraquezas, menor a minha chance de aproveitar esta oportunidade. Tá bem? E as oportunidades, elas só serão muito bem aproveitadas se a gente o fizer em sua integral potencialidade. As fraquezas, elas existem, mas elas podem ser superadas. Reconhecer a fraqueza é muito importante, embora doa, embora não seja tarefa fácil, mas reconhecer fraqueza é muito importante, não para que a gente determine o caminho que a gente não vai seguir, mas para que a gente determine como nós vamos superá-las. Ah, eu não domino o inglês. É uma fraqueza. O que eu vou fazer para superar essa condição? Eu vou aprender inglês. Ah, Fernando, mas eu não tenho condições financeiras para isso. Há uma série de cursos gratuitos que te ensinam o idioma inglês.
não é? E aí, naquele quadrante de forças, fraquezas, nós temos esta oportunidade. Vocês percebem que o atual momento de crise é, na verdade, um momento de oportunidade? Se vocês conseguirem perceber que este momento é de oportunidade, vocês vão saber aproveitá-las. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, um colega meu, que ele atua, ele é advogado em uma imobiliária. Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, para ver se tá? Vamos lá, vou tentar fechar o microfone por aqui, que está vazando. Esse colega meu está super preocupado, ele trabalha, então, numa imobiliária, sabe muito sobre contrato de locação, sobre lei de inquilinato e tudo mais, e aí ele... o Nilson está avisando aqui para o Daniel que o microfone dele está aberto. Obrigado, Nilson. Obrigado, Daniel, se puder fechar o microfone. E ele falou, eu estou parado, porque não está tendo venda nem compra de imóveis, locação, tá muito ruim, agora tem esse aplicativo Quinto Andar, tira um monte de cliente nosso. Eu falei, escuta, você trabalha com locação? Ah, sim. Você administra locação para algumas empresas? Sim, não é verdade? Ah, sim, é verdade. Eu falei, você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Para contatar essas empresas e se colocar à disposição para negociar os contratos vigentes, para pensar em aditivos. Por que você está esperando as coisas acontecerem? Por que você não vai atrás? Por que você não toma a frente, busca essas empresas e diz, olha, nós estamos com um momento aqui muito ruim, e sei que as pessoas estão buscando diminuir gastos, estão renegociando contratos, eu me coloco à disposição para renegociar para você. Poxa vida, é ou não é uma oportunidade? Para quem atua no direito do trabalho, quantas medidas provisórias foram baixadas agora? Pode diminuir, pode não diminuir, pode diminuir a carga horária? Qual a razão da diminuição da carga horária que vai impactar na diminuição da remuneração? Por que não procurar as empresas para as quais a gente trabalha e dizer, olha, eu sei que você está num momento delicado, eu quero te ajudar aqui, o que você pretende fazer com seus empregados? Eu posso te auxiliar, posso redigir aqui um acordo individual, se precisar, efetivamente, o STF está decidindo isso, não é? Se precisar aqui a atuação dos sindicatos, eu posso te atualizar neste momento. O Ellison coloca aqui que ele está atendendo alguns clientes via Zoom. Hoje eu fiz uma reunião via Zoom com vários colegas e com uma empresa. Ou seja, existe a oportunidade. Vocês podem se aproximar dos seus clientes, ou vocês podem ocupar o lugar daqueles advogados que simplesmente estão deixando a vida passar, estão deixando com que essa crise tire o norte que é possível. Mas o momento, pessoal, é momento de investimento. Não falo em investimento financeiro. Aqui a Júlia, obrigado, Júlia, está dizendo que o STF decidiu que não é necessária a atuação dos sindicatos. Isso é bom, isso é muito bom. Então, por que não procurar as empresas e trazer essa notícia que a Júlia está trazendo aqui para a gente, não é? Isso é muito importante, nós nos aproximarmos dos nossos clientes nesse instante, tá bem? Então, quando a gente vai na análise SWOT, que é uma das ferramentas que vocês receberam, e a gente começa a traçar quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais as oportunidades que eu tenho, senhoras e senhores, fica muito mais fácil
a gente estabelecer o rumo da nossa carreira. Há um quarto quadrante, que é o quadrante de ameaça. Quais são as ameaças hoje em dia? São muitas. A ameaça é, por um lado, o desemprego de advogados empregados. Por outro lado, o desemprego pode sujeitar um crescimento muito grande das demandas trabalhistas. Talvez seja uma oportunidade, de buscar outras formas de pacificação de conflitos, quem sabe a arbitragem que já é aceita, autocomposição, quem sabe atuar junto com essas empresas para que façam demissão ajustada com seus empregados. Veja, é uma oportunidade que pode ser fraqueza para um, mas pode ser oportunidade para outros, tá bem? A ameaça é muito engraçado. Eu atuo na área trabalhista patronal e há algum tempo, ano de 17, todo mundo se recorda que 11 de novembro de 2017 entrou em vigor a Lei 13.467, que é a lei que trata da reforma trabalhista. Aí muitos amigos meus, puxa vida, olha, o que eu vou fazer agora? Eu temo porque o número de ações trabalhistas vai cair muito. Eu falei, colega, há quanto tempo você sabe que a reforma trabalhista ia entrar em vigor? Quanto tempo o projeto de lei tramitou? Agora que a lei entrou em vigor, em 11 de novembro de 2017, salvo engano, foi até um domingo, você vem me falar que você foi pego de calças curtas? Como assim? Não é? Então, cabe a gente olhar o mercado e saber quais são as ameaças, não é? Vivemos um momento de ameaça? Depende, gente. Depende de como a gente olhar. A gente pode olhar e verificar que é uma possibilidade. Outra questão que ele colocava para mim, que alguns têm como ameaça. E a concorrência. A concorrência é muito grande. Gente, quem disse que o colega é um concorrente? Ele pode ser um parceiro. Neste momento, senhoras e senhores, mais do que nunca. Eu estou com um escritório, o escritório está ocioso, porque eu trabalho em contratos, e nós não estamos tendo tantos negócios. Puxa vida, por que não verificar com um colega de faculdade, por exemplo, com um colega com o qual você trabalhou, em que área que ele está atuando, se vocês não podem estabelecer parcerias? Olha, colega, eu atuo na área de contratos, se você souber alguém que esteja precisando de auxílio nessa seara, lembra de mim, eu sei que você atua na área tributária, se eu tiver algum cliente, eu vou lembrar de você. Parceria neste momento é muito importante, sempre foi, neste momento, mais ainda. Então, meus pares, com a análise SWOT, nós vamos estabelecer, eu até faço um quadro para vocês depois, exemplificativo, e uma tabela para vocês preencherem, vocês vão, tendo feito a roda da vida, a roda profissional, vocês vão, sinceramente, se organizar e pensar com vocês próprios quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças, quais são as suas potencialidades, as suas forças e quais são as suas fraquezas. E dentro desses 4 quadrantes, vocês vão saber organizar as forças com as oportunidades. Vão fazer com que as fraquezas deixem de ser ameaças e vão fazer com que haja a potencialização
da habilidade de cada qual. Ah, Fernando, tudo bem, estamos falando, análise SWOT, estabeleci as minhas forças, minhas fraquezas, as minhas ameaças, as minhas oportunidades. O que eu faço com isso? Pois bem, diante disso, você vai pensar como você vai querer atuar como advogado ou como a advogada, tá bem? Você vai estabelecer o seu nicho, aquele que se aproxima mais das suas forças, aquele que se aproxima mais das suas oportunidades. Se você quiser um determinado nicho, mas tiver alguma fraqueza em relação a ele, você vai trabalhar as suas fraquezas para que se tornem forças, você vai superá-las para que se tornem forças e não ameaças, e vai estabelecer metas. Agora, estabelecer metas é algo que não é tão fácil assim. Estabelecer metas, senhoras e senhores, é muito diferente do que estabelecer desejos. Metas, senhoras e senhores, é muito diferente do que estabelecer, volto a frisar bastante, desejos. Por quê? Porque existe, senhoras e senhores, uma técnica para que nós estabeleçamos, essas metas. É um sistema que nós chamamos de sistema SMART. Na verdade, esse palíndromo, né, SMART, significa, em inglês, Specific, Mensurable, Attainable, Relevant e Time-Based. Vamos traduzir? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Toda meta tem que ser, em primeiro lugar, específica. Tá bem? Eu não posso ter metas abertas, eu não posso ter metas genéricas. Eu tenho que ser específico. Ah, Fernando, eu tenho aqui uma meta. A minha meta é ser rico. A minha meta é ser feliz. A minha meta é ser diretor jurídico de uma multinacional. Aí eu pergunto, você quer ser rico como? Você quer ser feliz de que forma? Você quer ser diretor jurídico de que multinacional? Ah, eu não sei. Qualquer uma tá boa para mim. Não é assim. Nós temos que estabelecer metas específicas. Se eu quero atuar, por exemplo, no compliance trabalhista, esta é a minha meta, eu vou tê-la como foco principal e vou orientar os meus esforços para o atingimento desta meta. Se a minha meta, por exemplo, é trabalhar num grande escritório aqui em São Paulo, eu vou ter que saber quais são as características do profissional que aquele escritório exige. Eu vou ter que começar a criar contatos com alguém que trabalhe naquele escritório. Eu vou ter que me fazer ser conhecido naquele escritório. Eu vou ter que me tornar alguém importante para aquele escritório. Tá bem? Portanto, a meta tem que ser específica. A meta tem que ser também mensurável. Eu tenho que ser capaz de saber mensurar a meta. O que significa que eu vou distribuir essa meta, eu vou dividir esta meta em etapas, para que eu possa acompanhar o quão
eu estou realizando desta meta? Então vamos lá. Eu quero trabalhar naquele grande escritório. Aquele grande escritório exige que nós tenhamos o domínio da língua inglesa. Então, parte da minha meta é eu saber falar, escrever e ler inglês. Se aquele escritório exige que eu tenha um conhecimento muito bom de Excel, o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar para conhecer o Excel. Então, eu vou dividir essa minha meta maior em metas pequenas, para eu poder mensurar qual passo eu dei, quantos passos eu dei em direção à consecução desta meta maior. A meta tem que ser também alcançável, tem que ser tangível, tem que ser algo concreto. Fernando, eu queria ser o primeiro advogado a ter um escritório na Lua, especializado naquilo que eu quero chamar de direito lunar, porque é um novo nicho. Gente, não é uma meta tangível, tá bem? Fernando, eu quero ser o sócio-presidente, vou dar um exemplo aqui, de um grande escritório aqui de São Paulo, eu quero ser o diretor-presidente do Pinheiro Neto. Poxa, você nem trabalhando no Pinheiro Neto está. Como que você vai alcançar essa meta? Tem que ser algo factível. E essa meta tem que ser efetivamente importante. Tem que ser relevante. Fernando, eu tenho uma meta. A minha meta é eu beber uma taça de vinho por dia. Ok, mas isso não é um desejo. Ou melhor dizendo, não é uma meta, é um desejo. É uma meta que, se você alcançar ou deixar de alcançar, não vai fazer tanta diferença na sua vida. Tá bem? E essa meta, por fim, que é o T de Time Base, ela tem que ter um prazo, ela tem que ter um tempo. Fernando, eu quero trabalhar num grande escritório. Bacana. Quando você quer estar trabalhando? Não sei, quando der, daqui a uns 90 anos. Não. Você tem que estabelecer um prazo para essa meta. Você tem que estabelecer um prazo para o cumprimento de cada um desses pequenos passos desta grande caminhada que você vai fazer. Na nossa ferramenta, vocês vão ter a explicação da técnica SMART para estabelecer aqui as metas e vão ter uma tabela onde vocês vão especificar. São 5 colunas, uma coluna azul da meta específica, uma coluna, um azul mais ciano, a mensuração, uma verde, a tangibilidade, uma laranja, a relevância e uma vermelha, a temporalidade. O que vocês vão fazer? Depois de todo este processo de reconhecer o atual estado de vocês, de reconhecer as forças, fraquezas, as oportunidades e as ameaças, vocês vão definir, não adianta definir 8.000 metas, vão definir 3, no máximo 5 metas para vocês. E vão colocar essas metas nessas colunas em ordem de relevância. E vocês vão estabelecer o passo a passo para o atingimento de cada uma dessas metas. Tá bem? E, Fernando, eu não sei estabelecer meta. Eu não sei estabelecer esse passo a passo. Eu só sei onde eu quero chegar, mas eu não sei estabelecer o caminho. E aí, no material que eu dividi com vocês, vocês vão ter uma outra ferramenta chamada 5W to Wade. Vamos traduzir?
5W2Hs, que vocês vão responder 7 perguntas. What, why, where, when, who, how much. Vamos traduzir? O que será feito? Por que será feito? Onde será feito? Por quem será feito? Como será feito? E quanto custará fazer? Quando nós falamos do que será feito, é o estabelecimento justamente de cada uma dessas etapas. É o estabelecimento justamente de cada uma ação. Ora, se eu quero, neste momento, abrir o meu escritório, eu tenho que saber todos os passos. Eu tenho que verificar qual é o meu orçamento. Eu tenho que verificar qual a localidade que eu vou abrir o meu escritório. Eu tenho que verificar quanto custa o aluguel, quais as outras despesas que eu vou ter, qual a infraestrutura que eu preciso. Ou seja, eu preciso me organizar. Se eu quero abrir o meu escritório, eu vou ter que procurar um lugar, eu vou ter que verificar qual a melhor localidade. Portanto, eu vou ter que... É perto de casa? É longe de casa? É perto de um centro comercial? É longe de um centro comercial? Eu vou estabelecer o passo a passo. Aqui até uma dica. Vocês já repararam que grandes cargos de empresas, de gestão eu me refiro, são exercidos por engenheiros? Sabe por que se prefere um engenheiro trabalhando em determinados níveis, determinados postos? Pelo seguinte, o engenheiro, ele tem a capacidade de olhar o problema maior e dividir o problema em tantos problemas pequeninos que, resolvendo um a um, ele chegue à solução do problema maior. É o que a gente precisa fazer neste momento. Estabelecer as nossas ações. As ações, passo a passo, para o atingimento de uma meta que é maior. Por que será feito? Eu preciso entender por que eu vou agir, por que eu vou ter cada uma dessas ações. Uma ação, por exemplo, no exemplo que eu dei, na montagem do escritório, na abertura do escritório, eu vou, e já vamos falar do home office, do trabalho em casa, do profissional que inicia a advocacia trabalhando em casa, tá bom? E se eu vou locar um imóvel, por que eu preciso saber a localidade? Porque eu preciso saber preço, porque eu preciso saber o tempo que eu vou levar para ir voltar do escritório, isso conta, porque eu vou ter que saber se esse escritório está próximo ou não a dos clientes que eu quero atingir. Onde será feito? Eu vou estabelecer. Depende da ação, eu vou estabelecer esse planejamento no próprio escritório de um colega, em casa, talvez numa assessoria. Quando será feito? Isso é muito importante, porque não adianta eu estabelecer metas sem estabelecer o schedule, sem eu estabelecer a agenda dessas metas. Eu tenho que ter prazos. Eu tenho uma semana para procurar um imóvel. Eu tenho uma semana para eu decidir como que eu vou atuar. Ou seja, eu vou estabelecer prazos, porque senão eu não vou cumprir nenhuma dessas metas. Quanto, gente? Quanto? E sejam honestos, já que vocês não vão responder, sejam honestos consigo próprios. Quanta coisa vocês disseram que iam resolver nesse tempo de quarentena e nem saiu do papel? Muito, não é? Por quem será feito? Ah, isso eu tenho condição, mas eu não tenho condição de fazer essa etapa. Eu vou pedir ajuda, por exemplo, para um meu irmão que é especializado nisso. Eu tenho um irmão, por coincidência, que ele é publicitário.
Então, se eu tiver alguma dificuldade, como fazer o material do escritório, preciso uma identificação, preciso de um logotipo, eu sozinho não vou saber fazer, eu vou contar com ele. Como será feito? Estabelecer dentro daquele cronograma, dentro do quando, como que será feito isso, tá bem? E quanto isso vai me custar? Porque não adianta, senhoras e senhores, eu estabelecer, eu quero um escritório da Berrine, porque esse escritório é próximo a empresas que eu quero prospectar. Além disso, o escritório da Berrine vai dar um status que eu quero alcançar. O aluguel é de R$ 7.500 por mês, aquela sala. Eu vou ter uma secretária que vai custar mais tanto, o equipamento mais tanto. Bacana. Quanto você tem para gastar? R$ 3.000. Não dá. É preciso estabelecer quanto vai custar. Então, ao estabelecer essas metas aqui, eu vou saber onde eu quero chegar, se é factível eu chegar neste local onde eu me proponho, nesse lugar, nessa fase na qual eu me proponho chegar, e se é possível. E em sendo possível, como que eu vou fazer para chegar? E aí, eu quero falar com vocês a respeito de uma situação. Como começar a advogar solo, não é? Eu quero advogar. Ok, para mim é fácil. Eu vou ter um e-mail, eu vou ter contato, eu vou ter uma certa estrutura, mas é uma estrutura pequena ainda. Eu posso começar a advogar em casa? Eu tenho lá um canto no meu quarto, tenho o computador, tenho a impressora, tenho a internet, tenho meu telefone celular, posso ser contatado, posso começar a advogar em casa? Ninguém vai dizer para vocês que não. Claro que pode sim, mas será que esta advocacia é a advocacia que vai te propiciar chegar onde você quer chegar? Mas Fernando, se tiver uma reunião, eu vou até o cliente. Ok. Mas, Fernando, se tiver alguma situação, eu falo com o cliente da minha casa. Ok. Mas não corram o risco de se acostumarem com essa situação. Nós estamos nos acostumando agora com o trabalho em home office, talvez agora uma necessidade, depois uma oportunidade, mas clientes grandes querem estrutura. Cliente grande quer que você tenha um escritório físico, quer saber aonde encontrar, não quer ir até a sua residência, jamais façam isso, tá bem? Cliente quer estrutura. Fernando, mas é muito difícil alugar uma sala, um conjunto comercial. Quem diz que você tem que alugar sozinho? Por que você não faz um pool com alguns colegas seus? A solução, tá bem? Há a oportunidade de você locar salas que já tem uma secretária, salas que já tem toda uma estrutura, que pode ser o seu endereço fixo e físico, que vão atender já falando em seu nome. Então, existe uma série de soluções possíveis. Se você, prezado colega, está nessa situação de fazer uma advocacia mais caseira, dou uma sugestão. Não fique em casa, procure algum espaço de coworking, são espaços cuja frequência é muito barata, alguns nem cobram por isso, porque você sair de casa vai te obrigar a ter uma outra postura, tá bem? Fazendo um paralelo, vocês viram que teve uma videoconferência no Rio de Janeiro e um dos desembargadores estava sem camisa. Vinculou isso. Como é que você vai ter uma reunião de um tribunal e um desembargador está sem camisa participando
da reunião. É inadmissível isso por uma série de questões, até por respeito, não é? Nem digo por tradição. Então, começar em casa a advogar é possível? É. É bom? No início, sim. Mas tem a tendência de ter uma estrutura, tem a tendência de ter o seu escritório. Ninguém disse que precisa ser sozinho. E aí, no material, eu encaminhei para vocês uma última fase que tem uma planilha chamada especificação de objetivos. Esta planilha vai ajudar muito vocês. Vocês, quem tem familiaridade com Canvas, vai saber preencher sem dificuldade. Quem não tem, vai verificar, pode ter até apoio da internet, que é muito fácil preencher. Você vai preencher os seus objetivos, não é? Por exemplo, qual é o seu objetivo? Quais as evidências desse objetivo? Por quê? Que são aí a questão motivadoras, quais são os motivadores, como é que você vai fazer, por que você vai fazer, e aí o como. Quando você estabelece dentro daqueles critérios do 5W2H, se você usar a plataforma Smart para você traçar as suas metas, você vai preencher essa especificação de objetivos de uma forma muito tranquila. E aí você vai ter o seu planejamento. Porque o que falta para a grande maioria de todos os profissionais, não me refiro só a nós advogados, é planejamento. E eu garanto que a maioria das pessoas que estão participando desse nosso encontro planejou, pensou em planejar. E o momento é esse. Quando eu digo que o momento é para crescer e não para diminuir, quando eu digo que o momento é de solidificar, quando eu digo que o momento é de aparecer, de conquistar, é um momento de planejamento. Muitos colegas nossos estão em casa, estão parados, estão acordando às 10 horas da manhã, estão deixando para cumprir os prazos quando for reestabelecido o período de contágio, quando acabar a suspensão. Não, é o momento da gente parar, da gente escrever, é o momento de nós pensarmos a nossa carreira, é o momento de todos nós estarmos voltados para nós mesmos, não cairmos na armadilha da zona de conforto, não cairmos na armadilha de sermos sabotadores de nós mesmos e a gente crescer. O momento é, sim, de crescimento, tá bom? Isso é muito importante. A Maria coloca aqui, não, prazos como se nada tivesse acontecido em dia. E tem que ser isto mesmo. Tem que ser, sabe? Eu preciso apresentar uma defesa. Vou deixar para apresentar depois. Não, vá atrás, peça para o seu cliente os documentos, mostre para ele que você está trabalhando, mostre para ele que você está atuando. Nós não estamos em férias. Bom, a gente trabalha até em férias, né? Não deveríamos, mas trabalhamos até em férias. Mas nós não estamos em férias, não é recreio. Nós estamos no momento de trabalho. O que mudou foi a forma de trabalho, mas trabalho ainda existe. Como nós estamos aqui às 20 horas e 35 minutos, faltam 25 minutos, aqueles que quiserem fazer questionamento, pode fazer questionamento pelo chat e eu vou conversando com vocês, tá? Vou tentando responder as perguntas, eu vejo que os próprios colegas aqui estão se ajudando também. Então, quando a gente fala em reorganizar a advocacia, é reorganizar mesmo. Para quem tem escritório, é reorganizar a gestão do seu escritório. Verificar se não é o momento
de estabelecer novas relações de trabalho, se não é o momento de estabelecer novas condutas, de firmar parcerias, se não é o momento de repensar o modus operandi, ou seja, o modo como você está operando o seu escritório. Você que é profissional autônomo, será que você não deixou de passar alguma oportunidade na sua vida? Será que você está efetivamente no escritório? Isso é real também, uma colega minha, puxa vida, eu fui afastada do escritório onde eu trabalhava, e toda uma situação delicada, porque tem um cliente que soube que eu estou saindo do escritório e falou que aproveita a oportunidade, senta com o escritório, com os titulares do escritório em que você estava trabalhando, claro, sempre de uma forma ética, de uma forma educada, a aliança entre profissionais é muito importante. Converse com eles, diga, olha, tal cliente disse que ele vai me acompanhar, e será que eu posso aproveitar essa oportunidade? Estou querendo montar o meu próprio escritório, talvez seja o momento. Converse, gente, conversem. Deixa eu deixar claro, não estou dizendo para ninguém se apropriar de cliente alheio. A situação que eu coloquei é muito diferente, tá bem? Mas são oportunidades. Eu falei para ela, converse. E ela foi conversar com os titulares do escritório. E os titulares do escritório disseram o seguinte: nós estamos reorganizando o escritório e não nos importamos que você assuma esta carteira. E ela está felicíssima, porque ela assumiu a carteira, está trabalhando numa condição até melhor do que ela estava trabalhando financeiramente, e ela agora teve o ânimo que ela precisava para ter a própria banca, para ter o próprio escritório. Ela soube aproveitar a oportunidade, saiu daquela zona de conforto, estava com medo, mas ela está muito feliz. Então, a gente aproveitar esta oportunidade a nosso favor. Enquanto muitas pessoas ficam por aí se lamentando, eu até lembro, aqui falando de uma questão pessoal, eu sou Raul Seixista. Eu gosto muito do Raul Seixas, me acompanhou desde a adolescência até agora. Ele tem uma música, Por Quem os Sinos Dobram, não vou cantar, fiquem tranquilos, mas ele começa a música assim: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. E é verdade, é muito mais fácil a gente atribuir a responsabilidade ao coronavírus, ao chefe do Executivo Federal, ou do Executivo Estadual, ou do Executivo Municipal, que estão impedindo uma série de profissões exercerem as suas atividades. É sempre mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Eu não consegui porque fulano de tal. Eu não fiz porque Beltrano de tal. Eu não agi assim porque cicrano de tal. Não, gente. Autorresponsabilidade. Eu falo isso de coração a todos vocês. É importante termos autorresponsabilidade. É importante que nós, senhoras e senhores, estejamos conscientes de que o momento é crescer. Porque eu sou uma jovem advogada, um jovem advogado. Ótimo! Parabéns! Sempre seja. Eu quero me sentir, apesar de já ter 50 anos de idade, eu quero me sentir sempre um jovem advogado. Eu quero sempre ter aquela vontade livre e consciente de buscar coisas novas, livre e consciente de seguir caminhos novos, por que não? Isso é muito, mas
é muito importante que todos nós tenhamos em mente. Sabe aquela pergunta lá no comecinho? O mercado está saturado para bom profissional? Ou, melhor dizendo, a pergunta é, o mercado está saturado para profissionais? Para o bom profissional, não. E quem disse que você não pode ser um bom profissional? Quem disse que você não é um bom profissional, uma boa profissional? Não vamos cair na armadilha daquilo que nós chamamos de crenças limitantes. As crenças limitantes são desculpas que nós damos para nós mesmos a ponto de quase que autorizar que a gente não faça o que tem para fazer. Ah, eu não tenho idade, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Gente, nós é que limitamos nós mesmos, nós é que nos sabotamos. Vamos limpar as amarras dessas crenças limitantes e perceber que nós podemos. O Rodrigo Cury escreve assim: Fernando, uma reclamação que ouço de muitos colegas é o fato de empresas, clientes, não entenderem a utilidade de certos serviços jurídicos e atribuírem valor ínfimo para os mesmos, o que os leva a contratarem profissionais desqualificados e, mesmo com resultado ruim, acharem que valeu a pena. Pois é. Primeiro lugar, a valorização do nosso trabalho, Rodrigo, começa pelo valor que nós damos a nós mesmos. Pode ter certeza. Algumas empresas nos procuram. Olha, poderia redigir um contrato para nós? Ah, posso redigir sim. Quanto custa? Já vê quanto custa? Na verdade, não é quanto custa. É qual o investimento, se recorda? Qual o investimento para tanto? Vamos estabelecer lá, supondo, tá? R$2.000. Nossa! Que absurdo! R$2.000. Eu conheço um advogado que paga 300, que faz por R$300. Então, ok, procure este advogado. Eu não vou negociar a qualidade do meu serviço. Eu não vou negociar os honorários que eu estabeleço. E mesmo porque, vamos lembrar, agora falando como conselheiro seccional da OAB São Paulo, membro da 4ª Câmara Recursal do TED, vamos lembrar que a OAB tem uma tabela de honorários, não é? Essa tabela, ela não fixa o máximo para a atividade, ela fixa o mínimo, justamente para evitar o aviltamento dos honorários. Mas há muito profissional que não se valoriza e estabelece um valor de honorários aquém do valor mínimo da tabela. Contra esses advogados, nós temos uma série de ações, uma série de campanha, e muitos até acabam sendo representados por outros colegas perante o Tribunal de Ética. Não é? O que nós já vimos em sede de Câmara Recursal, de advogado que atravessa outro de formas assim inimagináveis. Se eu contasse para vocês aqui, não vou contar justamente preservando a ética, vocês não iam acreditar o que a gente vê por aí, o que acontece por aí. Mas, se nós não nos valorizarmos coletiva e individualmente, o cliente não vai valorizar o que para ele agora é, como o Rodrigo coloca aqui, um serviço ínfimo, por honorários ínfimos, o que para as empresas é um servicinho, pode gerar um problema enorme lá na frente. Eu já vivi a experiência de um cliente me procurar, eu estabelecer honorários, isso é real, e o cliente fala, não, eu não tenho condição de pagar esses honorários. Não eram honorários absurdos assim, eram honorários bem razoáveis para aquela situação, porque a gente também não pode estabelecer honorários a ponto de perder o cliente, mas foi o que aconteceu.
eu estabelecesse honorários, o cliente disse assim, mas eu não posso, o seu colega estabeleceu metade do que você estabeleceu. Doeu no coração. Mas eu falei, então procure o meu colega. A minha qualidade eu não negocio. Mas tenha certeza de que este colega prestará um serviço de qualidade, porque senão você vai voltar aqui e o retrabalho vai exigir o estabelecimento de honorários. Gente, dito e feito. Dito e feito. Era uma defesa que ele tinha que arguir uma questão de embargos à execução, se atrapalhou, fez um monte de asneiras, por assim dizer, desculpa a expressão, estamos entre colegas, e esse cliente voltou na fase de penhora de ativos financeiros, penhoraram a conta da empresa. Desesperado. Eu não falei nada, a vontade era, aquele advogado de super qualidade, eu estabeleci, olha, nós podemos estabelecer assim, assim, assado, a estratégia essa, os honorários são esses. Mas daria para você repensar os honorários? Não, os honorários são esses. Poderia ao menos parcelar? Ok. Então, quando eu digo que aquele advogado, não que eu seja um exemplo, pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu estou falando, mas quando a gente chega num nível, nós acabamos discutindo o contrato, não discutimos valor de honorários, que é onde eu quero que vocês cheguem, é onde eu quero que todos nós cheguemos, tá bem? Então, Rodrigo, nós temos que nos dar valor. Então, Rodrigo, nós temos que estabelecer critérios. Então, Rodrigo, nós temos que estabelecer a precificação justa e abrir mão de alguns clientes. Às vezes, veja, às vezes é até melhor você fazer um serviço gratuito para um cliente seu do que você cobrar cobrar honorários ínfimos, estabelecer investimento de honorários ínfimos. Tá bem? Porque se nós não nos valorizarmos, o cliente não irá nos valorizar. E quero convidar vocês à seguinte oportunidade. Em maio, nós teremos, no dia 1º de maio, o primeiro Congresso Estadual de Coaching e Gestão Jurídicas online. É 100% gratuito, é 100% online, são 22 palestrantes, não só de São Paulo, nós temos palestrantes do Sul, de Curitiba, palestrantes do Rio de Janeiro, palestrantes do Maranhão, palestrantes de Minas Gerais, são palestrantes do Brasil inteiro, são coaches jurídicos que vão promover palestras pelo canal do YouTube da Comissão de Culturas e Eventos da OAB, que vão tratar sobre os mais variados temas, sobre empregabilidade, sobre gestão de escritório, sobre qualidade e inteligência emocional, vão tratar sobre crenças limitantes, vão tratar de marketing pessoal, vão tratar de marketing jurídico, vão tratar de relacionamento com clientes. Vai ser muito, muito, muito legal. Deu um trabalho muito grande para nós organizarmos, mas vai valer muito a pena. Quem quiser, siga o Instagram da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. O Instagram é OAB_Coaching Jurídico, tudo junto e sem acento no jurídico. Então, é OAB_Coaching Jurídico. Lá, vocês vão ter todas as informações do Congresso, vocês vão conhecer os palestrantes, vão saber os temas que serão tratados, vocês vão poder assistir de casa, pelo computador, pelo celular, será uma palestra de manhã, no final da manhã, uma tarde e uma tardezinha, são
4 palestras por dia. São vídeos que todos nós, coaching jurídicos, estamos gravando. Vai ser muito, muito bacana. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito a vocês. Hoje eu trouxe algumas reflexões só, disponibilizei um material para vocês, mas esse congresso vai ser fantástico. Nós vamos verificar todos esses temas com muito mais profundidade. Então, eu vou escrever no chat aqui o endereço do Instagram da nossa comissão. Eu espero que vocês passem a nos seguir. Bem bacana, bastante informações. Nós estamos com projetos de trazer vídeos também pelo Instagram, insights, dicas rápidas, já foram gravadas, nós estamos agora só formatando, vai ser muito legal. E pergunto a vocês se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma colocação. O Henrique fez a gentileza aqui, agradeço, Henrique, de passar aqui a nossa página. Vou verificar se é esse mesmo aqui. É este mesmo aqui. Primeiro Congresso Estadual Online e Gestão Jurídica, Coaching e Gestão Jurídicos. Vai ser muito bacana. É esse mesmo. Espero que vocês se inscrevam. O evento de coaching será realizado no canal do YouTube da Cultura Eventos e da OAB Nacional ou da Seccional de São Paulo? Da Seccional de São Paulo, tá bem? Eu, como presidente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico, eu vou organizar um congresso, que aí sim será nacional, mas esse é organizado pela OAB São Paulo, pela Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, e vocês vão assistir pelo canal, tá bem? Vai ser muito interessante. E para quem quiser, está dizendo que não acha aqui o nosso Instagram, a Maria. Espera aí, Maria, vou entrar agora no Instagram. Vamos lá. O Instagram é esse mesmo. Na verdade, eu esqueci o SP. É OABSP, _ coaching jurídico. Agora vocês vão achar. É OABSP, _ coaching jurídico. Eu esqueci o SP. Lá vocês vão encontrar, daqui a pouco, algumas dicas. Quem quiser, obrigado. Está dizendo que achou aqui já. Obrigado. A Maria já está seguindo, inclusive. Quem quiser também, no dia 28 de fevereiro, agora, às 17 horas, vai ter uma live da Comissão de Coaching Jurídico, vocês podem seguir pelo Instagram, com o presidente, Caio Augusto, presidente da OAB São Paulo. Nós vamos tratar também dos desafios para a advocacia. Então, 28 de fevereiro não pode ser, tá certo, Henrique? 28 de fevereiro, não. Vai ser agora, 28 de abril. Obrigado por me corrigir. 28 de fevereiro, ou já teria sido, ou seria o ano que vem. Mas não, é 28 de abril. Tainan está nos seguindo já também. Então, nós estamos usando de todos os meios possíveis, lives, desses encontros. Agradeço muito a ESA, parabéns por esse projeto, ESA Home. Agradeço a todo o pessoal da ESA que me ajudou a estar com vocês aqui hoje, o professor Adriano, presidente, na verdade, o diretor responsável acadêmico, o Jorge Bolsinhas, presidente da ESA. Parabéns a todos vocês por esse projeto. Então, a OAB está próxima a vocês, usando todos os meios telemáticos. Se vocês ingressarem agora no YouTube da Cultura e Eventos, há uma série de palestras lá, está tendo uma série de lives quase que diárias,
trazendo pessoas de renome da advocacia. Olha, vai ser efetivamente sensacional se vocês puderem participar. Também vai ser muito bacana contar com vocês em todos isso. Então, a Maria fala, pois é, Aécio, já fiz o contato. Então, quero agradecer vocês, já que nos aproximamos aqui. Dia 28 de abril é seu aniversário, Maria? Você colocou aqui que é no dia do seu aniversário. 4 de maio. 4 de maio, então você está se referindo aqui ao Congresso. Bacana. Então, nos dê o presente. Ao invés da gente te dar o presente, nos dê o presente da sua companhia, participando aí do nosso Congresso. Tá bem? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse nosso bate-papo. O nosso sentido aqui é só a gente refletir sobre algumas coisas. Eu quero desmistificar a todos vocês a questão da crise. Crise tem quem se deixa levar. Ao invés de pensar na crise, risca o S e crie. O momento é de criação. O momento é da gente pensar em crescer. Todos nós podemos e todos nós vamos. Autorresponsabilidade. É grande o segredo, mas é único. Autorresponsabilidade. Confio plenamente em todos vocês. Eu quero que vocês confiem em vocês. Aqueles que decidirem ficar atrás de uma mesa, cumprindo o prazo, esperando que o telefone toque, para algum cliente vir contratá-lo ou contratá-la, ok. Aí eu desejo sorte. Mas para vocês que estão conscientes de que vocês têm condição de evoluir, que vocês têm condição de se organizar, eu não preciso desejar sorte. Eu desejo sucesso. Sucesso na empreitada com todos vocês. Temos... parabéns, Júlia, já se inscreveu no evento. Temos mais 2 minutinhos aqui. Então, eu quero novamente agradecer por todo o suporte da ESA, na pessoa do seu presidente, Jorge Bolsinhas. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Falei muito nessas 2 horas. Quero agora tomar um pouco de água, recuperar um pouco a voz. Espero que vocês estejam em casa. Eu espero que vocês estejam bem de saúde, que vocês continuem bem de saúde, continuem com isolamento social, lavem as mãos, álcool gel, máscara, ou seja, façam tudo o que vocês sabem que tem que fazer, para que vocês poupem a saúde de vocês, principalmente a saúde psicológica. E se vocês sabem o que fazer contra o coronavírus, vocês sabem o que fazer com a carreira de todos vocês, tá bem? Nos procurem na Comissão de Coaching Jurídico da OAB, é fácil nos achar, daqui a pouco vamos estrear a nossa página no Facebook, vocês vão nos achar, e estamos à disposição de vocês, tá bom? Estamos todos juntos e vamos crescer todos juntos. Começamos pontualmente, vamos terminar pontualmente, 21 horas. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.